Notícia dessa manhã, notícia dessa segunda-feira, que parou a cidade de Nova Odessa. Secretário de governo da prefeitura de Nova Odessa é assassinado com 16 tiros hoje de manhã. Ao vivo, Thalita Souza e Décio Cesarini Júnior estão no local para trazer as primeiras informações para a gente. Bom dia, Thalita. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente está aqui realmente no local onde aconteceu esse assassinato, que é bem próximo, inclusive, à residência do secretário. Nesse momento, então, é feito o trabalho de perícia, Felipe, até porque as viaturas aqui fizeram um cerco, né? Porque nesse momento o corpo do secretário já foi retirado do carro. Então, esse assassinato aconteceu na manhã de hoje, bem ao lado aqui realmente do prédio onde ele morava. Até então, segundo a polícia, as razões para esse assassinato são desconhecidas. Marco Antônio Barion era secretário, então, de governo, também conhecido como Russo. Ele saiu, então, de casa hoje, né, por volta das 7h40 da manhã, quando foi assassinado. Eu conversei aqui com a capitã, ela me disse que Marco, né, saía de casa, então, como de rotina, fazia para ir para a prefeitura. E ele me disse que quando saía aqui no bairro Marajoara, ele já foi abordado aí, né, por um veículo que tinham 2 rapazes dentro. Um deles, essas imagens inclusive foram confirmadas porque são imagens de câmeras de segurança aqui da região, Felipe. Então um veículo, né, preto, modelo preto aí, já o aguardava o secretário logo na saída então do prédio com 2 rapazes. Um deles teria descido já feito os disparos contra Marco. A polícia ainda não confirmou a quantidade de tiros disparados, mas só de marcações no chão onde estavam sendo feitas então o trabalho da perícia, eu contei 13 munições no chão. Felipe, ainda não se sabe, essa quantidade ainda não é confirmada porque podem ainda ter munições dentro do carro. Então só ao entorno mesmo do carro, né? Eram 13 munições, então, que foram contadas aqui também pela perícia. Aqui, então, Felipe, além, obviamente, da polícia, da perícia, também está o prefeito aqui de Nova Odessa, Cláudio José Scor. Em função da morte aí de Marco, o expediente na prefeitura está suspenso no dia de hoje e a programação aí de Natal, que estava marcada também para hoje na praça central da cidade, foi adiada. Russo foi presidente do PT em Americana, era o seu primeiro mandato ao lado, então, do atual prefeito da cidade, Cláudio José. Portanto, Marco Antônio Barion, secretário de governo de Nova Odessa, Felipe, está morto. A polícia, então, vai investigar, né, onde é feito, então, esse trabalho nesse momento. Ressaltando mais uma vez, a gente obviamente não pode se aproximar tanto aqui da onde foi realmente o ocorrido, porque a polícia realmente fez esse cerco em volta, porque o corpo de Marco está no chão, onde está sendo feito então o trabalho da perícia nesse momento, para tentar entender aí o que supostamente teria acontecido. Ainda não tem a confirmação, a esposa do Marco está aqui nesse momento e é a testemunha-chave, quem vai prestar os esclarecimentos para tentar entender se Marco tinha recebido ameaças nos últimos tempos. Ela é uma testemunha-chave que pode, então, trazer informações, né, para tentar desvendar o assassinato, então, de Marco, Felipe. A gente está aqui, então, bem ao lado, o trabalho segue sendo feito. O Marco foi assassinado, então, por volta das 7h40. Agora, 11h06, é feito, então, o trabalho de perícia. Logo depois de finalizado, o corpo, então, deve ser levado aí ao IML, Felipe. Muito bem, a Thalita Souza e o Décio Cesarini Júnior estão acompanhando essa movimentação no local, não é, onde aconteceu esse crime. Ô Thalita, só para a gente poder ajudar aí a localizar, não é? É bem próximo da Avenida Ampélio Gazeta, que é o corredor, parte do corredor metropolitano que liga Sumaré, Nova Odessa à Americana, não é? É uma avenida paralela, não digo paralela, mas é um dos acessos de quem vem pela Ampélio Gazeta, não é? Exatamente. A rua mesmo, aqui onde a gente passa, bem em frente a essa avenida, não sei se é possível a gente ver com mais nitidez, por conta realmente das viaturas e da movimentação. A gente percebe aqui o tempo todo também curiosos da região, equipes da prefeitura também apostos, além, claro, da imprensa. Felipe, aqui é a Avenida Brasil, bem em Nova Odessa, né? Bairro Marajoara, tá? Marajoara é o bairro, então. Avenida Brasil, Felipe, bem realmente próximo a esse ponto que você disse. Inclusive, bem ao lado, realmente, eu vou pedir para o nosso cinegrafista, se é possível, a gente mostrar com nitidez. A gente consegue, Décio Cesarini Júnior, nosso cinegrafista, ao vivo, a gente percebe a movimentação de imprensa aqui, tanto de curiosos também.
Mas esse prédio aqui que o Décio está mostrando realmente é o prédio onde Marco morava. E ele saía então na manhã de hoje para trabalhar, quando então foi assassinado aqui por volta das 7h40 da manhã. Felipe, é uma rotatória, né? Então, onde ele sai realmente da portaria do prédio e faz essa rotatória para entrar então na Avenida Brasil. E aí, onde um carro aí estará com 2 suspeitos dentro, um deles desceu e foi quem fez os disparos aí contra Marco. Como eu disse, a gente ainda não tem a confirmação de disparos, né? Mas a princípio o que a gente tem no chão, com a perícia fez a contabilidade, né? Acabou contando, foram 13 disparos. Mas a perícia acabou informando que sim, pode ainda ter disparos, podem ainda ter munições, né? Dentro dos carros. Então a perícia, quem vai, assim que finalizada, né? Quem vai trazer aí todos esses detalhes, Felipe. A gente está vendo agora as imagens aí da mulher do secretário, né, junto com o prefeito Leitinho, e aí o momento que ela chegou, o Décio, inclusive Cesarini Júnior mostrou ao vivo, antes da gente mostrar o prédio, não é, que a esposa ainda permanece no local, ainda está ali, mas evidentemente na faixa ali de contenção, até para não ver de perto, enfim, toda essa circunstância. A gente está aproximando mais uma vez aí, ó, a imagem ao vivo para você, mostrando a esposa, né, do Russo, conhecido como Russo, né, secretário de governo de Nova Odessa, me parece o filho, né, me parece o filho dele, e o prefeito Cláudio José Schroeder, o Leitinho, também ali. Nesse momento, é um momento de consternação, não se sabe exatamente qual foi a motivação disso, não se sabe se eventualmente alguma coisa do passado do Russo, quando ele era presidente do PT de Americana, ou alguma coisa envolvendo agora a prefeitura, não é? A Thalita Souza e o Décio Cesarini Júnior continuam lá. Thalita, prioridade total para você, para informação. Assim que tiver novos detalhes, pode chamar que a gente interrompe o que estiver fazendo para poder contar essas novidades. Inclusive se o prefeito falar, não é? Acho que a essa altura do campeonato a fala do prefeito é bastante importante, até como forma aí, não é, de prestar as condolências de forma oficial para todos os moradores. Inclusive, pode tirar essa imagem, gente, a imagem da remoção ali do corpo, não é? Essa imagem a gente não precisa mostrar aqui no Tá No Ar Campinas. Está sendo removido nesse momento o corpo do Russo para ser levado ao Instituto Médico Legal, muito provavelmente de Americana mesmo, né, que é o mais próximo, inclusive, para poder fazer o trabalho, para que a perícia, o Instituto de Criminalística possa fazer o trabalho mais efetivo. Imagens gravadas mais cedo, mostrando o carro, esse é o carro, gente, que o Russo estava, as marcas de tiros no chão, não é? Dá pra ver aí o trabalho da polícia científica. E, assim, pelo que deu pra gente ver na imagem lateral ali do carro, do vidro, não é? Foi pra matar mesmo. Foi realmente uma execução, pelo menos tudo leva a crer, porque foram tiros direcionados especialmente à cabeça, tá? Foram tiros diretamente direcionados à cabeça. Thalita Souza ainda continua lá no local onde o secretário de governo da cidade, o Marco Antônio, conhecido como Russo, não é? Foi assassinado hoje de manhã. Thalita, o corpo foi retirado, como é que tá a situação por aí agora? Boa tarde, Felipe, mais uma vez, a todos que nos acompanham. O corpo foi retirado em cerca de 20 minutos a meia hora e o trabalho de perícia, portanto, já foi finalizado. Felipe, eu vou sair daqui da frente da imagem, porque como a gente viu agora há pouquinho, inclusive, a viúva aqui de Marco está aqui no local ainda e foi ela quem fez a retirada aqui de alguns pertences do Marco, que ainda está dentro do carro, né? Então ela fez essa retirada acompanhada aí do filho, que na verdade não é filho do Marco, ele é enteado de Marco. O Marco deixa um filho apenas de 5 anos, fruto então do atual casamento com a viúva Thalita. Marco Antônio Barion, então, Felipe, era secretário de governo, então, do prefeito de Nova Odessa, Cláudio José. Quem chegou agora há pouco foi a equipe da Delegacia de Homicídios de Piracicaba, que é, inclusive, quem vai investigar o caso. Lembrando, então, Marco Antônio Barion foi assassinado hoje pela manhã com pelo menos 13 tiros
quando saía de casa ia a caminho da Prefeitura de Nova Odessa. Marco, então, como eu tinha dito, deixa uma viúva e um filho de 5 anos. Em função da morte de Marco, aí o expediente na Prefeitura aqui de Nova Odessa está suspenso no dia de hoje. E a programação de Natal, que estava marcada, né, para hoje, na Praça Central da cidade, foi adiada. Só para a gente relembrar um pouquinho a trajetória de do Marco, que também é conhecido aí como Russo, como bem você disse, né? Ele foi presidente do PT em Americana e exercia o seu primeiro mandato, então, ao lado aí do prefeito da cidade, Cláudio José. Cláudio José, inclusive, está aqui também acompanhando o trabalho da polícia e ele até o momento não quis se pronunciar, extremamente emocionado. Ele disse que não vai se pronunciar até o momento, justamente por até então ainda ser incerto, né? O motivo do assassinato, então, do secretário. A gente consegue observar aqui nas imagens, Felipe, a polícia conversando aí com a delegada da delegacia de Piracicaba, que vai ser então a responsável aí pelo caso, ao lado também da viúva Thalita e da viúva de Marco. De costas aqui a gente consegue observar também o enteado. A gente não tem identificação dele, o nome, mas a gente sabe que ele é enteado, então, de Marco. Marco apenas tinha um filho de 5 anos, a gente tem a informação de que ele é uma criança especial. Então, ele ficou com familiares, obviamente, nesse acompanhamento. A viúva, então, agora a gente percebe não sei se o nosso cinegrafista consegue me acompanhar, entrando no carro da Polícia Civil aí de Piracicaba, que é onde aí ela é principal testemunha, obviamente, quem vai trazer aí esclarecimentos para a polícia, né, sobre o suposto aí, para chegar à conclusão o que teria motivado aí o assassinato de Marco Antônio. Marco Antônio foi assassinado com pelo menos 13 tiros, segundo a polícia. Essa informação ainda não é confirmada, justamente por uma suposta emboscada, segundo a polícia. Um carro já aguardava com 2 suspeitos dentro, quando um deles já desce e atinge certeiro aí a porta do motorista, né, o vidro do motorista, onde estava Marco, sozinho no carro, por volta das 7h40, 7h30, 7h40 da manhã. Era uma rotina que ele tinha para a Prefeitura de Nova Odessa. A gente percebe aqui esse carro prata, que é o carro onde Marco estava. A perícia já se retirou, terminou o trabalho dela, né? O corpo também já foi encaminhado aqui ao IML. No chão, Felipe, a gente percebe agora assim com mais nitidez essas bolinhas brancas, né? Onde justamente a polícia fez a contagem de cápsulas que estavam no chão, de munições, ou melhor. Foram 13 munições que foram contadas apenas no chão. A gente ainda não, como eu disse mais uma vez, a gente não tem a informação confirmada de quantos disparos teriam atingido o Marco. O que a gente tem apenas a informação ainda preliminar é que ele foi atingido na cabeça. A gente ainda não tem essa informação confirmada mais uma vez, tá? Ao longo, então, aqui do chão foram 13 marcações de disparo. No vidro, a princípio, a gente consegue contar aqui como leiga, tá bom? Mais uma vez, 5 disparos pelo vidro, mas a gente ainda não tem mais uma vez essa informação confirmada pela polícia. O carro permanece aqui, obviamente, o trabalho de perícia já acabou. A Polícia Militar é quem acompanha aqui o trabalho da imprensa também nesse momento. A gente tinha bastante curiosos aqui ao redor, inclusive, chocados. Eu conversei com alguns moradores. Aqui perto também tem comércio, Felipe. Nenhum deles, por ser justamente bem um lado aqui, a gente tem uma oficina, né, uma oficina mecânica e um lava-rápido. Eu conversei aqui também com os funcionários. Eles tinham me dito que ainda não era o horário de abertura. Quando eles já chegaram, eles já se depararam, obviamente, com toda essa movimentação. As imagens até então que a polícia tem é do próprio condomínio onde o Marco morava, porque o assassinato aconteceu justamente na frente, praticamente, do condomínio onde ele morava com a família aqui em Nova Odessa, com a esposa, com o enteado e o filho de 5 anos, Felipe. A Thalita Souza está trazendo para a gente aí todos os detalhes, não é? Diz que pelo menos 5 tiros ali no vidro do motorista, não é? A gente viu, dá para ver também naquela imagem gravada outro tiro de frente, não é? Então tá na cara que é uma execução de fato. O condomínio aí onde morava, não é, o secretário de governo, percebam vocês que foi exatamente na saída. Aliás, a gente tem até uma suspeita e coincidentemente, quando a gente estava procurando o endereço hoje, tinha até uma imagem de um carro muito parecido com
do secretário, isso naquelas imagens do Google, sabe? Quando a gente vai pesquisar endereço, um carro muito parecido com um dele parado aí na frente também. Pode ser que o carro ficasse estacionado pelo lado de fora ou estava na garagem, não é nesse caso. As imagens das câmeras de segurança já estão, aliás, do condomínio já estão com a polícia. É a polícia de Piracicaba que vai investigar, gente. Primeiro porque a região de Nova Odessa é de responsabilidade da polícia de Piracicaba. E agora, com a criação do DEIC, lá agora não, né? Já faz um tempinho, com a criação do DEIC, o Departamento Especializado em Investigações Criminais, foi criada também uma delegacia de homicídios. Não é? Então agora é possível uma equipe específica para isso, mais ou menos como tem aqui em Campinas, não é? Para poder identificar isso. A mulher dele acabou de ser levada para a delegacia de Piracicaba, onde vai prestar o esclarecimento oficial, né, depoimento oficial, contando como foi a saída dele de casa, como foi antes das 7h pouco da manhã, hora em que ele deixou e acabou sendo morto. A gente está revendo aí as imagens gravadas mais cedo, da chegada dela junto com o agora enteado, né? Agora a gente já tem a informação esclarecida, sendo abraçada ali pelo prefeito de Nova Odessa, o Cláudio José Schroeder, o Leitinho, que está também muito abalado com toda essa circunstância, como a Thalita Souza já havia relatado aqui pra gente, não é? É um mistério ainda o que aconteceu, ainda não se sabe, não se tem essa confirmação se havia alguma ameaça já feita, se o secretário já estava relatando alguma perseguição ou alguma coisa do tipo. Aliás, falando do histórico dele, o Russo também já foi atuante lá em Vinhedo, tá? Também pelo Partido dos Trabalhadores. Ele já teve uma participação bastante importante na política vinhedense, tá? Era cientista social formado pela Unesp de Araraquara, foi assessor parlamentar do ex-deputado Antônio Mentor, também do PT, secretário parlamentar do ex-deputado José Mentor, do PT também, que morreu no ano passado vítima da Covid, foi coordenador de governo na prefeitura de Iracemápolis e secretário de administração da prefeitura de Arthur Nogueira, tá? Isso em outras épocas, tá? Não agora. Então já tinha uma vida na política muito importante, não é? E vai saber se não é por acaso alguma coisa relacionada a isso, né, a esses passados políticos, que acabou motivando a morte dele hoje. A gente está vendo a imagem ao vivo mais uma vez. O carro do jeito que parou, absolutamente do jeito que parou, meio de atravessado ali na rua. As imagens mostram a marca dos tiros, né? Marcas impressionantes aí dos tiros no carro, no vidro do motorista, no vidro do passageiro. E eu tinha visto também uma outra imagem mostrando no frontal, né, no para-brisa frontal também, uma marca de bala. E gente, olha, não sou especialista em balística, muito longe disso, mas não é arminha comum não, viu? Não foi uma arma comum que foi usada, não. Isso daí não é buraco de 32, não, hein? Isso daí foi a arma mais pesada que foi utilizada, hein? E a intenção, de fato, era matar o secretário de governo.